Mariana acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. Seu quarto simples, com janelas pequenas e cortinas gastas pelo tempo, refletia a vida modesta que levava, mas nela havia um brilho de determinação que nenhuma pobreza conseguia apagar. Ela se vestiu com roupas simples, ajeitou o cabelo e desceu até a cozinha, onde o cheiro de pão recém-assado misturava-se ao aroma da terra molhada pelo orvalho. O silêncio da manhã só era quebrado pelo canto distante dos galos e pelo murmúrio do vento entre as árvores. Mariana, apesar da rotina pesada, sentia uma satisfação silenciosa ao cumprir suas responsabilidades. Hoje seria um dia especial. Ela iria à fazenda de Ricardo, o homem mais rico da região, conhecido por sua fortuna imensa e por um temperamento reservado e exigente. A cidade inteira sussurrava sobre Mariana, e os comentários nem sempre eram gentis. Diziam que uma jovem tão simples não deveria se misturar com alguém do porte de Ricardo, que seu interesse só poderia ser financeiro. Mariana, porém, não dava ouvidos. Ela sabia que seu cuidado por Ricardo não vinha de ambição, mas de empatia. Quando conhecera o milionário, ele se encontrava em uma fase difícil. A perda de pessoas próximas e a solidão haviam deixado seu semblante carregado, e sua saúde física começava a mostrar sinais de desgaste. Mariana, mesmo sem ter obrigação, havia sentido um impulso de ajudá-lo. Cuidar dele se tornou parte de sua rotina, não por recompensa, mas porque via a dor silenciosa que ele carregava. Ao chegar à fazenda, Mariana observou a grande extensão de terra, os campos verdes que se estendiam até o horizonte, e a casa principal, imponente, com janelas amplas e paredes de pedra perfeitamente alinhadas. A grandiosidade do lugar contrastava com a simplicidade da vida de Mariana, mas isso não a intimidava. Ela conhecia cada caminho, cada estábulo e cada canteiro de flores cultivado por Ricardo ao longo dos anos. Mesmo sendo uma visitante constante, sentia-se parte daquele ambiente, não por direito, mas por laços de cuidado e atenção que haviam se formado. Ricardo estava sentado na sala de estar, com o olhar distante, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Mariana aproximou-se lentamente, respeitando o silêncio que ele parecia valorizar. "Bom dia, senhor Ricardo", disse ela, com a voz suave. Ele olhou para ela e, por um instante, um sorriso discreto apareceu, quebrando a rigidez de sua expressão habitual. Mariana sabia que pequenos gestos como esse eram vitais. Trazer um pouco de alegria, mesmo que momentânea, ajudava Ricardo a enfrentar os dias pesados que se acumulavam ao longo do tempo. Enquanto servia o café, Mariana observava as velhas fotografias nas paredes, retratos de familiares que já haviam partido. Ricardo raramente falava sobre eles, mas ela entendia que o silêncio carregava memórias e saudade. Cuidar dele era também respeitar esses espaços de lembrança, permitir que os momentos passados coexistissem com o presente, sem pressa ou cobrança. Mariana conhecia os limites dele e, ao mesmo tempo, encontrava maneiras sutis de trazê-lo para pequenas rotinas diárias que pudessem suavizar sua solidão. Um passeio pelo jardim, uma conversa breve sobre a fazenda, ou simplesmente o acompanhamento silencioso de suas tarefas cotidianas. O murmúrio da cidade ao longe, no entanto, não a deixava em paz. Vizinhos e conhecidos observavam cada visita de Mariana à fazenda e interpretavam-na como interesseira. Comentários maldosos se espalhavam rapidamente e as críticas vinham carregadas de julgamentos precipitados. "Ela só quer a herança dele", diziam alguns. "Por que uma garota tão simples estaria sempre ali?", resmungavam outros. Mariana, porém, ignorava os olhares e palavras. Ela sabia que seu compromisso era com Ricardo e que um dia sua lealdade e cuidado seriam compreendidos por quem realmente importava. Naquele dia específico, Ricardo estava mais abatido do que o habitual.
Mariana percebeu ao notar o leve tremor em suas mãos e a expressão de cansaço nos olhos. Sem chamar atenção, preparou um chá reconfortante, ajudou-o a se sentar confortavelmente e começou a conversar sobre assuntos leves, sem tocar diretamente nas dores do passado. A intenção era simples: proporcionar um momento de tranquilidade e calor humano, algo que nem toda riqueza poderia comprar. Ricardo, embora relutante em demonstrar emoções, sentiu o conforto daquela presença constante, da atenção genuína e silenciosa que Mariana oferecia. A relação deles crescia aos poucos, marcada por atos de cuidado que, para muitos, passariam despercebidos. Mariana entendia que a confiança se constrói silenciosamente com paciência e consistência. Enquanto a cidade a rotulava injustamente, ela continuava cumprindo seu papel, consciente de que o verdadeiro valor não se mede pelas palavras alheias, mas pelas ações concretas que transformam a vida de alguém. Naquele amanhecer, a fazenda parecia respirar junto com eles. Cada árvore, cada flor e cada pedra pareciam testemunhar o início de um vínculo raro, baseado em compaixão e lealdade, longe das interpretações superficiais e preconceituosas que cercavam suas interações. E assim, Mariana continuou sua rotina, carregando nos ombros a responsabilidade de cuidar de alguém que, apesar de todo o poder e riqueza, dependia da humildade e da dedicação de uma jovem com coração generoso. A cidade podia julgar a vizinhança, podia cochichar, mas dentro daquelas paredes, no silêncio compartilhado e nas pequenas atenções, uma história de confiança e afeto começava a se desenrolar com intensidade silenciosa, mas inegável, pronta para enfrentar qualquer julgamento e sobreviver ao tempo. Mariana atravessava o corredor da casa principal com passos cuidadosos, consciente de cada olhar que a família de Ricardo lançava. Desde a primeira visita à fazenda, havia percebido a resistência silenciosa que a cercava. Sorrisos contidos, comentários sutis, observações disfarçadas que carregavam julgamento. A família de Ricardo via naquela jovem simples uma ameaça à ordem confortável que havia se estabelecido. Para eles, não era possível que alguém sem status ou riqueza tivesse acesso tão íntimo ao homem mais poderoso da região. E pior ainda, eles acreditavam que qualquer gesto de atenção da parte de Mariana só poderia ter motivações egoístas. "Você só está aqui pelo dinheiro dele", murmurava a prima de Ricardo quando Mariana passava perto, o tom baixo, mas carregado de desprezo. "Não se engane, ele vai perceber a verdade cedo ou tarde." Mariana respirava fundo, deixando as palavras escorregarem sem afetar sua postura ou seu propósito. Cada visita era um desafio, uma prova de que sua presença não era interesseira, mas um ato de cuidado genuíno. E cada vez que Ricardo mostrava algum sinal de alívio, de sorriso ou de gratidão silenciosa, sabia que sua missão valia a pena. Os empregados da fazenda também não eram facilmente conquistados. Alguns olhares carregavam desconfiança, outros eram simplesmente frios e distantes. Mariana entendia que ela representava uma quebra na rotina deles. Alguém que não tinha vínculo sanguíneo ou hierárquico com Ricardo, mas que ocupava um espaço emocional que eles achavam deveria ser apenas deles ou da família. Nos primeiros dias, ignoraram suas orientações, desconsideraram suas sugestões e espalharam comentários sobre sua suposta ambição. Mas Mariana, paciente, continuava seu trabalho com determinação. Ela ajudava Ricardo a se levantar, a se vestir e a organizar suas atividades diárias. Cada gesto era uma reafirmação de que sua presença tinha apenas uma intenção: cuidar dele. Havia dias em que Mariana acompanhava Ricardo a consultas médicas, carregando pastas com exames, anotando recomendações e assegurando que ele seguisse corretamente os tratamentos. Para muitos, essas pequenas ações poderiam parecer banais, mas para Ricardo significavam segurança e conforto.
Mariana sabia exatamente quando ele precisava de uma palavra de incentivo, quando era necessário apenas estar presente e quando podia simplesmente deixar o silêncio falar. Esses detalhes, quase imperceptíveis para os olhos críticos da cidade, eram a base de uma relação de confiança sólida e crescente. Mesmo diante de todos os julgamentos, Mariana encontrava pequenas vitórias. Um sorriso sincero de Ricardo pela manhã, uma palavra de agradecimento discreta, um gesto de carinho inesperado. Cada um desses momentos reforçava que seu esforço não era em vão. Porém, a solidão pesava. Caminhar por corredores luxuosos, estar cercada de riqueza e ainda assim sentir-se isolada diante de olhares desconfiados era um desafio constante. Mariana sentia o peso da distância emocional que existia entre ela e todos os outros na fazenda, uma barreira invisível formada por preconceitos e julgamentos precipitados. Apesar disso, Mariana não permitia que a hostilidade a desmotivasse. Ela aprendeu a transformar cada ataque em combustível silencioso para seu cuidado e atenção. Quando a prima de Ricardo fazia comentários maldosos sobre sua aparência ou intenções, Mariana respondia com educação e delicadeza, sem ceder ao ressentimento. Quando os empregados insinuavam que ela buscava apenas a fortuna de Ricardo, Mariana continuava firme, demonstrando que suas ações falavam mais alto do que palavras. Houve uma tarde em que um pequeno acidente aconteceu na fazenda. Um dos cavalos se assustou e quase derrubou Ricardo durante uma caminhada pelo estábulo. Mariana agiu rapidamente, segurando o braço dele e guiando-o para um lugar seguro. Os funcionários que presenciaram o episódio ficaram em silêncio. E mesmo a prima de Ricardo não conseguiu comentar nada. A ação de Mariana, discreta mas decisiva, mostrou que seu cuidado ia além de qualquer interesse material. A coragem e a atenção dela começaram a falar por si mesmas, desafiando a percepção preconceituosa de todos ao redor. A rotina diária também incluía momentos de leveza. Mariana sabia que Ricardo precisava de distrações para aliviar a tensão acumulada pelo isolamento e pelas pressões familiares. Às vezes, caminhavam pelo jardim, observando flores e árvores, conversando sobre lembranças de infância ou sobre pequenas histórias da fazenda. Esses instantes eram preciosos. Embora silenciosos, transmitiam conexão e confiança. Mariana percebia que seu papel não se limitava a cuidar da saúde física de Ricardo, mas também de seu bem-estar emocional, preenchendo lacunas que a riqueza, por si só, jamais poderia alcançar. Por mais desafiador que fosse, lidar com a hostilidade e a inveja que a cercavam, Mariana continuava perseverante. Cada gesto de carinho, cada passo silencioso ao lado de Ricardo reforçava que ela não estava ali por interesse, mas por compaixão. A tensão entre a jovem e aqueles que a julgavam criava um contraste dramático, riqueza e luxo de um lado, humildade e dedicação do outro. A verdadeira batalha não era financeira, mas emocional, uma luta silenciosa pelo reconhecimento da integridade e do valor humano. À medida que os dias passavam, pequenas mudanças se tornavam perceptíveis. Alguns empregados começaram a observar que Mariana realmente agia por dedicação, não por ambição. Mesmo que em silêncio, respeitavam sua presença. Ricardo, por sua vez, começava a se abrir mais, revelando aspectos de sua personalidade antes escondidos, confiando nela como confiaria em poucos. A cidade continuava a sussurrar, mas Mariana não se deixava abater. Ela sabia que o tempo revelaria a verdade e que sua constância seria o testemunho mais convincente de seu caráter. E assim, Mariana seguia seu caminho, enfrentando olhares desconfiados e comentários maldosos, mas com a serenidade de quem sabe que o valor real está nas ações, não nas palavras. Cada dia na fazenda era uma prova de paciência, coragem e empatia.
Cada gesto silencioso aproximava Ricardo e Mariana, fortalecendo uma relação que ia muito além de riqueza ou status. E mesmo em meio à hostilidade e à solidão, ela permanecia firme, demonstrando que a dedicação verdadeira supera qualquer julgamento e constrói vínculos que resistem ao tempo e ao preconceito. Os dias se transformavam em semanas, e a presença constante de Mariana na fazenda começou a criar uma atmosfera de proximidade e confiança entre ela e Ricardo. Aos poucos, ele se permitia compartilhar lembranças que antes guardava apenas para si. Fragmentos de um passado marcado por perdas, desilusões e decisões que moldaram o homem que se tornara. Sentados na varanda da casa principal, com o vento leve agitando as folhas das árvores ao redor, Ricardo começou a narrar episódios de sua infância, a relação distante com seus pais e as dificuldades enfrentadas ao assumir a gestão da fazenda ainda jovem. Cada palavra vinha carregada de emoção contida e Mariana ouvia atentamente, sem pressa de julgar ou interromper. Ela sabia que a confiança se constrói no silêncio, na escuta atenta e em pequenas demonstrações de empatia que não exigem reciprocidade imediata. Ricardo, no entanto, ainda mantinha reservas. Sua vida sempre fora cercada de cuidados e interesses de pessoas que não tinham intenções puras. E abrir seu coração era um risco que ele sentia a cada relato. Ele olhava para Mariana de vez em quando, medindo se poderia realmente confiar naquela jovem humilde que, mesmo cercada por riqueza alheia, parecia agir sem interesse próprio. Mariana, por sua vez, percebia a tensão silenciosa que pairava entre eles. Havia momentos em que ele recuava, distanciava-se emocionalmente ou lançava comentários que testavam sua sinceridade. Cada gesto de desconfiança era enfrentado com paciência e compreensão, sem que ela demonstrasse impaciência ou ressentimento. Enquanto Ricardo desvendava partes de sua história, Mariana também precisava lidar com sua própria vida fora da fazenda. Seu quarto simples na cidade, as responsabilidades familiares e as amizades eram lembranças constantes que a puxavam de volta à realidade. Ela tinha sonhos e metas, mas optava por equilibrar tudo de maneira silenciosa, sem deixar que sua dedicação ao milionário consumisse sua identidade. Cuidar de Ricardo exigia atenção diária, desde acompanhá-lo em pequenas tarefas até assegurar que sua rotina médica fosse cumprida, mas Mariana nunca se deixou perder de vista. Cada dia era um delicado equilíbrio entre atender às necessidades de Ricardo e preservar sua própria autonomia e vida pessoal. O vínculo emocional entre eles começou a se intensificar de maneira sutil. Mariana notava olhares demorados, gestos de apreço que não precisavam ser verbalizados, e uma sensação de que Ricardo, embora cauteloso, se sentia mais leve na presença dela. Havia uma tensão emocional crescente, uma mistura de proximidade e desconfiança, de cuidado e medo de se machucar. Para Mariana, o desafio não era apenas demonstrar lealdade, mas compreender que construir confiança verdadeira envolve respeitar o tempo do outro, permitindo que ele revele suas vulnerabilidades no próprio ritmo. Houve um dia em que Ricardo recebeu uma ligação inesperada da cidade. Notícias sobre negociações comerciais o deixaram inquieto e sua expressão revelava preocupação. Mariana, percebendo a tensão, aproximou-se discretamente e ofereceu apoio sem invadir seu espaço. Preparou chá, ajustou almofadas e simplesmente permaneceu ao lado dele, demonstrando que a presença constante e silenciosa podia ser mais reconfortante do que palavras. Ricardo, naquele instante, reconheceu o valor de Mariana, alguém que se importava genuinamente, sem esperar nada em troca, e que conseguia equilibrar delicadamente respeito, atenção e espaço pessoal.
Apesar dessa conexão crescente, Mariana enfrentava a resistência da família e de empregados que continuavam a questionar suas motivações. Ricardo ocasionalmente se irritava com eles, mas ainda se mostrava cauteloso ao defendê-la abertamente, consciente das intrigas e interesses que permeavam sua riqueza. Para Mariana, era necessário aprender a lidar com essas barreiras, permanecendo firme em sua postura ética, provando todos os dias que seu cuidado não era motivado por ganho material, mas pela empatia genuína que sentia. Cada pequeno gesto de atenção, cada minuto dedicado a assegurar o bem-estar de Ricardo, era uma semente de confiança que lentamente começava a florescer. Mariana também sentia os desafios emocionais internos. Havia dias em que se questionava sobre sua própria posição, se estava fazendo o suficiente, se a dedicação que oferecia seria compreendida, se conseguiria conciliar sua própria vida com a rotina exigente da fazenda. Ainda assim, ela não permitia que a dúvida a paralisasse. A cada sorriso de Ricardo, a cada gesto silencioso de reconhecimento, Mariana encontrava forças para seguir, consciente de que cuidar de alguém é, muitas vezes, um ato de amor desinteressado que não precisa de retorno imediato. As tardes na varanda, os passeios pelos jardins, as conversas sobre memórias antigas ou eventos do dia a dia tornavam-se momentos de intimidade silenciosa. Mariana aprendeu a perceber os sinais de cansaço de Ricardo, a interpretar os olhares que diziam mais do que palavras e a oferecer companhia sem pressionar. Ricardo, por sua vez, começava a se render à sensação de alívio proporcionada por essa dedicação constante, entendendo que, embora sua vida tivesse sido repleta de desafios e decepções, ainda era possível encontrar confiança verdadeira. No entanto, a tensão emocional permanecia. Ricardo oscilava entre se abrir completamente e se fechar novamente, e Mariana precisava aprender a aceitar esses ciclos sem ressentimento. Cada passo na direção da confiança exigia paciência, empatia e coragem. A presença de Mariana mostrava que um vínculo sólido não se constrói com palavras vazias ou gestos grandiosos, mas com consistência, dedicação silenciosa e cuidado genuíno. Enquanto a cidade continuava a observar e julgar, a relação deles avançava em silêncio. Mariana equilibrava delicadamente suas responsabilidades pessoais com seu papel de cuidadora, provando que integridade e empatia são mais fortes do que rumores ou preconceitos. Ricardo, por sua vez, começava a se abrir para a possibilidade de confiar novamente em alguém, percebendo que o valor de Mariana estava muito além do que qualquer riqueza poderia medir. A tensão emocional, o cuidado constante e a paciência de ambos estavam moldando uma conexão rara que se sustentaria mesmo diante de julgamentos e adversidades, e que seria a base para os desafios e revelações que ainda estavam por vir. Era uma manhã quente e úmida quando Ricardo decidiu inspecionar a nova estufa de flores plantadas na parte mais distante da fazenda. Mariana acompanhava-o, carregando um pequeno kit de primeiros socorros e garrafa de água, sempre atenta a cada passo que ele dava. A tranquilidade habitual da fazenda parecia deslocada naquele dia. O vento soprava de maneira irregular, e nuvens densas começavam a se formar no horizonte, prenunciando uma tempestade repentina. Ricardo caminhava com passo firme, mas Mariana percebia, em seu semblante, sinais de cansaço que não poderiam ser ignorados. Ela sabia que precisava estar alerta. De repente, Ricardo tropeçou em um pedaço de madeira escondido entre as flores recém-plantadas. O equilíbrio instável e a surpresa da queda provocaram uma torção em seu tornozelo, e ele caiu pesadamente no chão. O grito silencioso de dor que escapou de seus lábios fez Mariana agir imediatamente. Sem hesitar,
Ela se aproximou, apoiando-o, verificando se havia lesões mais graves e tentando acalmá-lo. O coração dela acelerava, mas a determinação em protegê-lo superava o medo. Enquanto ajudava Ricardo a se levantar, percebeu que ele sentia tontura e náusea, sintomas que indicavam que algo mais sério poderia estar acontecendo. Com cuidado, guiou-o até uma área segura, longe de pedras e plantas que pudessem causar mais acidentes. Mariana sabia que precisava agir rápido, buscou compressas frias e aplicou cuidadosamente, ajudando-o a se acomodar em um banco próximo. Ricardo, ainda surpreso com a própria vulnerabilidade, olhou para Mariana com um misto de gratidão e preocupação, percebendo pela primeira vez o quanto ela realmente se importava com ele. O incidente não passou despercebido pelos empregados que trabalhavam na fazenda. Alguns olhares carregavam surpresa, outros, crítica silenciosa. A prima de Ricardo, que ocasionalmente acompanhava visitas à estufa, cochichou com outro membro da família, insinuando que Mariana buscava criar cenas para ganhar confiança e favorecer sua posição. Mas aqueles que estavam mais atentos puderam perceber a verdade. Mariana agiu sem pensar em si mesma, priorizando a segurança e o bem-estar de Ricardo acima de qualquer julgamento ou comentário maldoso. Enquanto a tempestade começava a se formar, Mariana ajudou Ricardo a voltar para a casa principal, sempre com atenção redobrada. Ela mantinha a calma, falava palavras tranquilizadoras e discretamente verificava cada passo dele, certificando-se de que não sofreria outro acidente. Ricardo, normalmente reservado e orgulhoso, permitiu-se confiar plenamente naquele momento. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia alguém ao seu lado que não apenas entendia suas necessidades, mas estava disposto a agir imediatamente para protegê-lo, sem interesse oculto. A relação entre eles fortaleceu-se após o incidente. Ricardo começou a depender mais da presença de Mariana, percebendo que sua dedicação não era passageira, mas consistente e genuína. Ele compartilhava pensamentos mais profundos, dividia preocupações sobre a administração da fazenda e confiava pequenas decisões em suas mãos, algo que nunca fizera com qualquer outro antes. Mariana, por sua vez, continuava a agir com naturalidade, equilibrando seu cuidado e atenção sem que Ricardo sentisse pressão ou obrigação. O evento, no entanto, espalhou-se rapidamente pela cidade. Os rumores sobre Mariana ganharam novas versões. Enquanto alguns exageravam e afirmavam que ela manipulava Ricardo, outros começaram a perceber a coragem e a lealdade da jovem. Pequenos elogios discretos surgiam, sussurrados entre comerciantes e vizinhos atentos. Uma testemunha comentava sobre como Mariana tinha salvado o milionário de um acidente grave. Outro mencionava sua calma e eficiência diante do imprevisto. Mariana, porém, não buscava reconhecimento. Cada gesto seu era motivado apenas pelo cuidado e pela empatia. Mesmo com os elogios silenciosos, ela continuava a enfrentar olhares de reprovação. A inveja e o preconceito não desapareciam de imediato. Alguns parentes de Ricardo viam nela uma ameaça à influência que tinham sobre ele, enquanto outros, moradores da cidade, ainda julgavam sua presença baseada apenas em suposições. Mariana aprendeu a lidar com essa dualidade. Reconhecer a admiração discreta de uns, sem se deixar abalar pelos olhares críticos de outros. Ela sabia que sua integridade não dependia da aprovação de todos, mas sim da consistência de suas ações. Nos dias que se seguiram, Mariana continuou desempenhando seu papel com atenção e dedicação. Ricardo passou a confiar mais em seu julgamento, pedindo sua opinião sobre pequenos assuntos da fazenda e permitindo que sua presença fosse parte da rotina diária. Eles compartilhavam momentos de silêncio, observando o nascer do sol ou cuidando das plantas, e cada instante fortalecia a relação que surgira não por interesse,
mas pela força de um cuidado desinteressado e genuíno. O incidente inesperado, que poderia ter sido apenas um acidente comum, transformou-se em um ponto decisivo na narrativa deles. Demonstrou não apenas a coragem de Mariana, mas também a profundidade do vínculo que se formava. A cidade, ainda dividida em suas opiniões, começava a perceber que a jovem simples tinha um valor que ia muito além do que riqueza ou status poderiam medir. E dentro da fazenda, Ricardo sentia-se mais seguro e confiante, ciente de que sua vida estava nas mãos de alguém capaz de agir com atenção, coragem e lealdade verdadeira, mesmo diante do perigo. Mariana, apesar de todas as pressões e julgamentos externos, continuava firme, equilibrando cuidado e paciência. Cada gesto silencioso reforçava que o vínculo entre ela e Ricardo não se sustentava em expectativas materiais, mas na confiança construída por ações concretas e altruístas. E enquanto a tempestade finalmente se dissipava no horizonte, uma sensação de cumplicidade e proximidade emergia entre eles sólida o suficiente para enfrentar quaisquer rumores, invejas ou críticas que ainda viessem da cidade, criando um alicerce emocional capaz de resistir ao tempo e às adversidades. Ricardo sentou-se à beira do lago da fazenda, os olhos fixos na superfície tranquila da água, que refletia o céu nublado. Mariana estava ao seu lado, oferecendo silêncio e presença, dois elementos que, ao longo do tempo, haviam se tornado indispensáveis para ele. Aquela tarde era diferente. Ricardo sentia uma necessidade de compartilhar fragmentos de sua história que sempre manteve escondidos. Lembranças que moldaram o homem reservado e distante que todos conheciam. Mariana, percebendo o peso do momento, não interrompeu, apenas permaneceu ao lado dele, permitindo que as palavras fluíssem no próprio ritmo dele. Ele começou a falar sobre sua infância, descrevendo uma casa que, embora grande, estava sempre fria em termos de afeto. Seus pais eram exigentes e distantes, priorizando negócios e status em detrimento de laços afetivos. Ricardo cresceu aprendendo que demonstrar fraqueza era perigoso, que confiar nas pessoas poderia resultar em decepção. As perdas foram muitas. Amigos que partiram, negócios que fracassaram e familiares que, embora presentes, não ofereceram apoio emocional verdadeiro. Cada lembrança carregava uma pontada de dor, mas também uma explicação para sua postura cautelosa e muitas vezes fria perante o mundo. Mariana ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe, sem julgamento, sem pressa. Ela sabia que para Ricardo abrir-se era um ato de coragem e que a sua presença precisava ser apenas um suporte, não uma interferência. Quando ele mencionou a morte prematura de sua mãe e a ausência de conforto paterno, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Mariana segurou suavemente a mão dele, não como imposição, mas como gesto de proximidade, mostrando que não estava ali apenas como cuidadora física, mas como companhia emocional. Ricardo, apesar de habituado a lidar sozinho com suas dores, sentiu pela primeira vez que podia confiar em alguém sem medo de julgamento. A relação entre eles começava a se consolidar de forma sutil, mas intensa. Mariana não apenas apoiava Ricardo em tarefas cotidianas ou consultas médicas, mas também se tornou uma presença calmante em momentos de retraimento emocional. Quando ele precisava de espaço, ela respeitava. Quando necessitava de companhia, ela estava ali, sempre com paciência e atenção. Sua humildade e generosidade eram percebidas não apenas em gestos grandes, mas também em pequenos detalhes. Uma bebida preparada na hora certa, uma conversa que mudava o foco da tristeza, uma risada compartilhada mesmo que discreta. Enquanto a cidade espalhava boatos sobre as intenções de Mariana, algumas pessoas começaram a observar sua postura e a constatar a verdade. Ela não buscava riqueza, status ou favoritismo.
Seu cuidado era consistente e genuíno, revelando caráter e integridade. Pequenos atos de gentileza e coragem, como proteger Ricardo durante o incidente na estufa, não passaram despercebidos. Alguns vizinhos começaram a trocar comentários diferentes, desta vez reconhecendo a coragem e a lealdade da jovem, embora ainda não fossem capazes de dissipar completamente o preconceito que pairava sobre ela. Ricardo, por sua vez, passou a compartilhar não apenas memórias, mas também medos e expectativas futuras. Falava sobre a administração da fazenda, sobre decisões difíceis que precisavam ser tomadas e sobre a responsabilidade de manter a herança da família intacta. Mariana absorvia cada detalhe, oferecendo conselhos quando apropriado, sempre de forma discreta, sem interferir, mas mostrando que sua presença agregava valor. Ele passou a perceber que sua vida poderia ter significado diferente quando havia alguém disposto a ouvir e entender sem cobrar nada em troca. As interações diárias tornaram-se rituais que fortaleciam a confiança entre os dois. Caminhadas pelo jardim ao entardecer, pequenas conversas sobre o passado e momentos silenciosos diante do pôr do sol criavam um vínculo que ultrapassava o cuidado físico. Mariana se tornava cada vez mais indispensável para a saúde emocional de Ricardo. E ele reconhecia que, por mais que tentasse manter distância, precisava dela. Essa percepção silenciosa de necessidade mútua era um elo que ninguém, nem mesmo os críticos da cidade, poderia facilmente quebrar. No entanto, os boatos continuavam a crescer, impulsionados pela inveja e pelo desconhecimento das intenções de Mariana. A prima de Ricardo ainda comentava sobre supostos interesses, e alguns empregados continuavam a questionar sua presença. Mas Mariana, agora mais segura e confiante em seu papel, lidava com essas críticas com paciência e equilíbrio. Cada gesto seu, cada demonstração de cuidado sem interesse, lentamente corroía a desconfiança alheia, embora ainda houvesse quem escolhesse ignorar a verdade em favor de julgamentos precipitados. Houve um momento em que Ricardo, em meio a uma conversa sobre os traumas de seu passado, fez uma pausa e olhou para Mariana com olhos marejados. Ele disse, quase em sussurro, que não conseguia lembrar-se de alguém que tivesse demonstrado tamanha paciência, bondade e dedicação ao longo de sua vida. Mariana, com um sorriso contido, respondeu que cuidar de alguém não exige heroísmo, apenas atenção e coração aberto. Aquela simples troca de palavras selou um entendimento silencioso. A presença dela não era negociável e a relação que se formava não se baseava em interesse, mas em confiança e afeto genuíno. Enquanto a cidade continuava a especular, alguns vizinhos começavam a mudar sua percepção. Pequenos sinais, como ver Mariana ao lado de Ricardo durante momentos críticos ou testemunhar sua atenção constante, começaram a gerar respeito silencioso, mesmo que misturado a certa relutância. Mariana não buscava reconhecimento, mas cada gesto seu plantava sementes de verdade que floresceriam ao longo do tempo, mostrando que caráter e empatia podem superar rumores, inveja e preconceito. Assim, Mariana seguia seu caminho com equilíbrio, tornando-se não apenas cuidadora, mas apoio emocional essencial. Ricardo, por sua vez, aos poucos deixava de lado defesas rígidas e aprendia a confiar novamente. O passado doloroso que o moldara, carregado de perdas e solidão, começava a ceder espaço para uma presença constante e confiável, capaz de oferecer segurança e conforto sem exigir nada em troca. A relação deles, silenciosa, mas profundamente significativa, continuava a se fortalecer, preparando o terreno para desafios, revelações e momentos de intensidade emocional que ainda estavam por vir. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosa, quando Mariana recebeu a carta que mudaria, ao menos em pensamento, o rumo de sua vida.
Era um convite inesperado de uma instituição educacional renomada na cidade vizinha, oferecendo-lhe uma bolsa de estudos completa. Por anos, havia sonhado com a oportunidade de se aprimorar, de conquistar conhecimento e construir algo próprio além das paredes da fazenda. Mas agora, diante da realidade, sentiu um aperto no peito. Cada palavra da carta parecia brilhar com possibilidades, mas também carregava um peso. A ideia de deixar Ricardo, que dependia dela diariamente, era quase impensável. Ela se isolou no pequeno jardim da fazenda, sentando-se em um banco de madeira enquanto a brisa leve agitava as folhas ao redor. Mariana refletia sobre tudo o que havia passado desde que começara a cuidar de Ricardo. Cada manhã em que o ajudava a se levantar, cada conversa silenciosa, cada gesto de carinho que suavizava sua solidão e tristeza, formava uma teia invisível de cuidado e confiança. Sabia que sua presença não era apenas conforto, mas segurança. Ricardo, apesar de rico e poderoso, dependia dela de formas que ninguém mais poderia compreender plenamente. O dilema pesava. Seguir a própria vida, abraçando sonhos que poderiam definir seu futuro, ou permanecer ao lado de alguém que precisava de seu cuidado constante e que, silenciosamente, se tornava cada vez mais parte de sua própria existência. Mariana sentia que qualquer decisão teria consequências profundas. Ir embora significaria abrir mão da rotina que construíra, da confiança conquistada, e talvez do próprio vínculo que se fortalecia dia após dia. Permanecer implicaria adiar seus sonhos, mas garantir que Ricardo tivesse o apoio emocional e físico que ainda não conseguia encontrar em ninguém mais. Enquanto refletia, lembrava-se de pequenos momentos que haviam marcado sua jornada. As tardes em que guiava Ricardo pelo jardim, o ajudava a reorganizar documentos importantes, ou simplesmente permanecia ao seu lado em silêncio, permitindo que ele respirasse sem pressa. Cada gesto, por mais simples que parecesse, tinha um impacto profundo na recuperação emocional dele. Mariana entendia que sua dedicação não era apenas uma questão de rotina, mas um ato contínuo de empatia, capaz de trazer paz e equilíbrio a um homem que havia enfrentado tanto sofrimento e perdas ao longo da vida. Ela também considerava os rumores e julgamentos que a cidade lançava sobre ela. Apesar de tudo, sua decisão precisava ser sincera, baseada no que sentia ser correto, não no que os outros pensavam. Mariana sabia que ninguém poderia compreender a complexidade de seu vínculo com Ricardo e que, no final, deveria ouvir apenas sua própria consciência. Seria um ato de lealdade e amor desinteressado ou de ambição pessoal? A resposta estava no coração, e Mariana sentiu que precisava agir com coragem e integridade, independentemente da dificuldade. Naquela tarde, Ricardo estava na varanda lendo relatórios sobre a fazenda. Mariana aproximou-se silenciosamente, hesitando por um momento antes de falar. Ele levantou o olhar, percebendo o semblante pensativo dela, e ofereceu um sorriso que tentava disfarçar a preocupação. "Tudo bem, Mariana?" perguntou, com uma suavidade rara em sua voz. Ela respirou fundo, sentindo o peso da decisão, e respondeu que precisava refletir sobre uma oportunidade importante. Ricardo, embora curioso, não pressionou. Sabia que, ao contrário de outros ao redor, Mariana sempre agira com sinceridade e lealdade, e que sua resposta seria guiada pelo coração, não pelo interesse. Os dias seguintes foram marcados por momentos de tensão e introspecção. Mariana continuava seu trabalho, mas cada gesto parecia carregado de significado. Ao ajudá-lo a caminhar pelos corredores da fazenda, ao servir chá, ao organizar documentos ou simplesmente estar presente em silêncio, cada ação se tornava crucial, um lembrete do vínculo que haviam construído. Ricardo começou a perceber, mesmo sem palavras, que algo estava diferente. A jovem que sempre demonstrara dedicação absoluta parecia carregar um dilema em sua postura, em seus olhares,
em pequenos gestos de hesitação. Finalmente, Mariana tomou sua decisão. Sentou-se ao lado de Ricardo no jardim, olhando para o horizonte tingido de laranja, e respirou profundamente antes de falar. Explicou que, apesar da oportunidade incrível que surgira, escolhia permanecer, não por obrigação ou medo de perder algo, mas porque entendia que seu papel ali era essencial. O impacto da escolha era duplo. Mostrava sua integridade e reforçava a profundidade de sua empatia e lealdade. Ricardo, emocionado, não conseguiu esconder a gratidão silenciosa que surgia em seus olhos. Pela primeira vez, permitiu-se mostrar vulnerabilidade total, confiando plenamente em Mariana sem reservas. Os dias seguintes revelaram como essa decisão fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Mariana continuava com sua atenção aos detalhes, percebendo cada necessidade física ou emocional, enquanto Ricardo começava a se abrir ainda mais, compartilhando medos antigos, lembranças dolorosas e pequenas esperanças que nunca ousara expressar. A relação crescia de maneira silenciosa, mas intensa, marcada por pequenos gestos de carinho, um toque no braço, um sorriso discreto, a oferta de uma palavra reconfortante na hora exata. Cada momento, embora cotidiano, tornava-se profundamente significativo, consolidando uma confiança e intimidade que transcendiam qualquer boato ou mal-entendido da cidade. Enquanto a vida na fazenda seguia, Mariana entendia que a verdadeira força do vínculo entre eles residia na consistência do cuidado desinteressado. Sua escolha demonstrava que empatia, caráter e lealdade não apenas curam feridas, mas também constroem relações profundas e duradouras. Ricardo, por sua vez, começava a perceber que, mesmo com todo o poder e riqueza, havia coisas que apenas o coração humano podia oferecer, e que Mariana, com sua simplicidade e generosidade, se tornava indispensável não apenas para sua vida, mas para a reconstrução de sua confiança e esperança. O ar da manhã trazia um frescor tímido, quebrando a monotonia da cidade que, aos poucos, começava a murmurar sobre Mariana de uma forma diferente. Os boatos que antes apenas a criticavam começaram a encontrar fissuras diante das evidências concretas de seu caráter. Comerciantes que antes sussurravam sobre supostos interesses financeiros começaram a perceber que a jovem não buscava ganhos, apenas cumpria seu papel com dedicação e atenção genuína. Até mesmo algumas famílias, que outrora comentavam maliciosamente sobre sua presença constante ao lado de Ricardo, começaram a questionar suas próprias percepções. A cidade, que julgava sem conhecimento, agora começava a perceber que havia algo de extraordinário na postura de Mariana. Na fazenda, a rotina seguia seu curso, mas a dinâmica entre Mariana e Ricardo havia mudado profundamente. Ele já não via mais sua presença apenas como auxílio físico ou emocional, mas como um vínculo de confiança inabalável. Cada gesto dela, desde pequenas atenções diárias até cuidados nos momentos de maior fragilidade, consolidava a certeza de que Mariana era a única pessoa em quem podia confiar plenamente. Ricardo, homem acostumado a interações superficiais e interesses ocultos, começou a refletir sobre a forma como avaliava relacionamentos ao longo da vida. Percebia que havia se cercado de pessoas que se aproximavam apenas da imagem de riqueza que possuía, ignorando a importância do afeto e da lealdade genuína. Enquanto caminhavam pelos jardins da fazenda, Ricardo compartilhou com Mariana lembranças de amizades fracassadas e alianças quebradas. Ele falava com sinceridade, sem medo de revelar vulnerabilidades que antes guardava às 7 chaves. Mariana, paciente, ouvia cada relato, oferecendo apoio silencioso, gestos que transmitiam mais confiança do que palavras poderiam expressar. O vínculo entre eles não dependia de riqueza ou status, mas da certeza de que havia integridade, respeito e dedicação mútua.
Ricardo sentia cada vez mais que Mariana preenchia um espaço emocional que ninguém mais conseguira ocupar, e isso despertava nele um sentimento de gratidão e afeição genuína. A cidade, por sua vez, continuava a observar de longe. A presença incansável de Mariana diante das adversidades e a constância de seu cuidado começaram a quebrar preconceitos. Pequenos detalhes, como seu comportamento paciente, a atenção aos mínimos sinais de desconforto de Ricardo e sua disposição em permanecer ao lado dele em momentos críticos, eram notados por quem estava disposto a enxergar além dos rumores. Pessoas que antes a criticavam começaram a comentar discretamente sobre sua coragem, ponderação e dedicação. Mariana, fiel a si mesma, não buscava reconhecimento, mas o efeito de suas ações silenciosas começava a reverberar de maneira sutil e poderosa. Dentro da casa, Ricardo observava cada interação de Mariana com empregados, familiares e visitantes. Ele percebia que sua presença não gerava conflitos por interesse próprio, mas sim respeito e lealdade genuína. A confiança que depositava nela não se limitava apenas às tarefas diárias. Era um pilar emocional, algo que nunca antes experimentara. Ricardo começou a questionar as próprias atitudes em relação às pessoas ao seu redor, reconhecendo que muitas vezes julgava por aparência ou posição social, enquanto Mariana demonstrava que caráter e empatia valem mais do que qualquer título ou riqueza. Houve um momento particular que marcou a reflexão de Ricardo. Durante uma reunião com funcionários sobre os planos de expansão da fazenda, ele observou Mariana ajudando discretamente um empregado novato, orientando-o com paciência e cuidado, sem ostentação ou desejo de reconhecimento. Aquilo causou um impacto profundo nele. Ele percebeu que a integridade de Mariana não se limitava a ele, mas permeava suas ações em todas as áreas da vida. Ricardo compreendeu que tal pessoa era rara e que confiar nela era mais valioso do que qualquer riqueza acumulada ou posição social que pudesse ostentar. Enquanto a história de Mariana se desenrolava diante de todos, a narrativa da cidade começou a mudar lentamente. O reconhecimento não era estrondoso, nem público, mas surgia em pequenos gestos, uma palavra de admiração sussurrada, um olhar de respeito, uma compreensão silenciosa de que haviam julgado errado. Mariana continuava sua rotina com a mesma determinação e humildade, alheia às mudanças externas, concentrada apenas em sua missão de cuidar e apoiar. Sua presença constante e seu caráter inabalável começavam a criar uma sensação crescente de justiça moral. O esforço, a paciência e a dedicação finalmente eram percebidos, mesmo que de maneira gradual. Para Ricardo, a transformação era igualmente profunda. Ele passou a valorizar cada gesto de Mariana, não apenas por eficiência ou cuidado físico, mas pela demonstração contínua de lealdade e empatia. Aquela confiança recém-descoberta e fortalecida permitiu que ele se abrisse ainda mais, dividindo preocupações, planejamentos e até medos que jamais revelara a outros. A conexão entre eles evoluía de maneira orgânica, cada vez mais sólida, marcada pela certeza de que ao lado de Mariana poderia encontrar não apenas cuidado, mas compreensão verdadeira. A tensão e os boatos que antes permeavam a cidade não desapareciam completamente, mas a narrativa estava mudando. Aqueles que observavam de perto começavam a reconhecer que Mariana era mais do que uma cuidadora. Era alguém cuja integridade e dedicação mereciam respeito. Ricardo, por sua vez, entendia que a lealdade e o amor desinteressado que recebia eram raros e que, ao valorizar Mariana, não apenas encontrava conforto pessoal, mas começava a redefinir a própria percepção sobre relacionamentos e confiança. Naquele momento, a fazenda não era apenas um espaço de riqueza material.
Era um lugar onde se construía justiça emocional, reconhecimento silencioso e vínculo genuíno. Mariana continuava firme, equilibrando coragem, paciência e generosidade, enquanto Ricardo aprendia, dia após dia, que confiança verdadeira e afeto genuíno são tesouros que nem dinheiro, nem posição social podem comprar. O respeito mútuo e a profundidade da conexão entre eles se tornavam cada vez mais evidentes, e a cidade, pouco a pouco, começava a perceber que, mesmo diante de preconceitos, a verdade sobre caráter e dedicação não pode permanecer oculta por muito tempo. O verão se aproximava, e a fazenda irradiava uma beleza serena que escondia tensões latentes. Ricardo, ainda dedicado às tarefas diárias e aos cuidados com a propriedade, começou a organizar assuntos de extrema importância: seu testamento. Ele sabia que decisões relacionadas à distribuição de sua herança poderiam provocar conflitos e revelar intenções ocultas de familiares e vizinhos, muitos dos quais haviam sido rápidos em julgar Mariana. Ricardo, atento e estratégico, não apenas planejava a preservação de seus bens, mas também buscava proteger quem de fato merecia reconhecimento. Mariana, cuja lealdade e integridade jamais haviam vacilado. Enquanto Ricardo revisava documentos e orientava seu advogado sobre cláusulas específicas, boatos na cidade se intensificaram. Comentários maliciosos sobre Mariana surgiam em mercados, cafés e praças, tentando manchar a imagem da jovem que, incansavelmente, demonstrava dedicação e cuidado genuíno. Alguns questionavam se ela tinha conhecimento de detalhes da fortuna, insinuando que poderia manipular o milionário. No entanto, quem observava com atenção, mesmo discretamente, percebia a diferença entre rumores e realidade. Mariana agia sempre de forma altruísta, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Na fazenda, Mariana continuava sua rotina, sem alterar um gesto sequer diante dos comentários alheios. Ela permanecia ao lado de Ricardo, ajustando sua rotina às necessidades dele, garantindo conforto e segurança, e oferecendo apoio emocional quando os fantasmas do passado ressurgiam em sua mente. Cada momento que passavam juntos consolidava ainda mais o vínculo de confiança. Ricardo, por sua vez, reconhecia cada ato silencioso, cada cuidado dedicado, e decidiu que era hora de tomar providências que refletissem seu apreço, mas também protegessem Mariana das intrigas que se acumulavam ao redor. O evento inesperado ocorreu quando Ricardo anunciou, em reunião formal com familiares e representantes legais, a existência de cláusulas específicas no testamento que alteravam expectativas e desafiaram interesses pré-estabelecidos. A tensão foi imediata, rostos surpresos, murmúrios nervosos, olhares desconfiados e expressões de incredulidade. Alguns parentes, acostumados a pensar que seriam beneficiários diretos, sentiram o choque da realidade. Ricardo, observando cuidadosamente as reações, permaneceu calmo, confiante em sua decisão. Ele sabia que o verdadeiro valor estava nas ações, no caráter e na lealdade de quem realmente merecia confiança, e que Mariana era o exemplo vivo disso. Mariana recebeu a notícia de maneira serena. Ela não buscava privilégios ou vantagens. Sua dedicação nunca tivera caráter material. No entanto, compreender que suas ações altruístas haviam sido reconhecidas silenciosamente trouxe uma emoção genuína. A gratidão não se expressava em palavras, mas em um olhar compartilhado com Ricardo, uma troca silenciosa que refletia confiança, carinho e respeito mútuos. Mariana percebeu, naquele instante, que cada esforço, cada gesto de cuidado havia construído um legado que ia muito além de qualquer patrimônio material.
Enquanto a família tentava processar a novidade, Ricardo explicou detalhadamente suas decisões, deixando claro que a proteção a Mariana não era apenas emocional, mas estratégica. Ele havia previsto que rumores e inveja poderiam colocar a jovem em situações desconfortáveis e estruturou o testamento de forma a assegurar que sua integridade e bem-estar fossem preservados. Cada cláusula, cada detalhe legal refletia sua confiança nela e reconhecia que caráter e dedicação verdadeira mereciam ser valorizados e protegidos. A notícia rapidamente chegou à cidade, reacendendo debates e sussurros. Boatos sobre Mariana continuavam, mas agora misturados à admiração e à surpresa. Muitos começaram a perceber que a jovem não apenas havia cuidado de Ricardo com dedicação, mas que suas ações foram decisivas para que ele permanecesse saudável, emocionalmente estável e capaz de tomar decisões importantes com clareza. Alguns vizinhos, antes críticos, passaram a comentar discretamente sobre a coragem e lealdade da jovem, reconhecendo que julgamentos precipitados não tinham fundamento diante da realidade. Dentro da fazenda, o impacto emocional foi profundo. Ricardo, por meio de sua decisão estratégica, demonstrava que sua confiança em Mariana não se limitava ao cuidado físico ou emocional diário, mas se estendia à proteção contra ameaças externas, valorizando seu caráter e assegurando que sua integridade jamais fosse comprometida. Mariana compreendeu que, apesar de toda a pressão externa e dos boatos persistentes, seu esforço silencioso e constante havia sido notado e respeitado. A valorização não vinha de riqueza, status ou reconhecimento público, mas da percepção de quem mais importava: Ricardo. O vínculo entre eles tornou-se ainda mais sólido. Mariana continuava a realizar pequenas tarefas diárias, com atenção e cuidado, mas agora com a certeza de que seu esforço tinha significado e reconhecimento. Ricardo, em contrapartida, passou a confiar nela em níveis ainda mais profundos, permitindo que decisões importantes da fazenda fossem discutidas e compartilhadas. A conexão entre os dois transcendia qualquer interesse material. Era um laço baseado na lealdade, na empatia e na confiança mútua. O incidente do testamento também trouxe uma sensação de justiça moral. As ações altruístas de Mariana, antes questionadas e criticadas, agora eram reconhecidas de forma concreta, ainda que silenciosa, demonstrando que integridade, dedicação e caráter verdadeiro não permanecem escondidos por muito tempo. Ricardo havia transformado a história deles em um testemunho de valorização do que realmente importa na vida: o cuidado desinteressado, a lealdade e a coragem de agir corretamente, mesmo diante de olhares céticos e intrigas persistentes. Enquanto a cidade digeria as notícias, Mariana permanecia firme em sua rotina, equilibrando atenção, cuidado e paciência. Ricardo, confiante e tranquilo, finalmente podia relaxar emocionalmente, sabendo que a pessoa em quem mais confiava estava segura e reconhecida, não por interesse, mas pelo mérito de seu caráter. A história dele se consolidava como exemplo de justiça, empatia e valorização do que é genuinamente importante: a integridade humana e o cuidado desinteressado que transforma vidas. O dia em que o testamento seria oficialmente lido chegou com uma tensão quase palpável. A sala principal da fazenda estava preparada com atenção. Cadeiras alinhadas, luz suave entrando pelas janelas e uma atmosfera carregada de expectativa. Familiares, advogados e representantes legais ocupavam os assentos, enquanto Ricardo permanecia ao lado de Mariana, ambos conscientes do impacto que aquele momento teria. O silêncio era pesado, cada olhar carregado de curiosidade, ansiedade e, em muitos casos, de expectativa egoísta.
Quando o advogado começou a leitura, os detalhes contidos no testamento surpreenderam imediatamente todos os presentes. Ricardo havia estruturado sua herança de forma estratégica, reconhecendo não apenas laços de sangue ou interesse, mas principalmente integridade, lealdade e ações desinteressadas. Mariana, que até então enfrentara críticas e rumores, foi reconhecida explicitamente como alguém que havia cuidado dele com dedicação absoluta e caráter inabalável. A cláusula que garantia a ela parte significativa da herança não era apenas um prêmio material, mas um reconhecimento formal de sua postura ética e da importância de sua presença em sua vida. Os murmúrios começaram tímidos, mas rapidamente se espalharam pela sala. Alguns familiares reagiram com incredulidade, outros com raiva velada. A prima de Ricardo, que durante anos havia questionado a presença de Mariana, sentiu-se impotente diante da decisão clara e justa do milionário. Por outro lado, alguns empregados e vizinhos presentes que observavam a cena não conseguiram conter a admiração. Finalmente, os atos silenciosos de Mariana eram compreendidos e valorizados, mostrando que a verdade sobre seu caráter jamais poderia ser ignorada. Mariana permaneceu calma, absorvendo a emoção do momento. Ela não buscava riqueza ou status. Cada gesto de cuidado, cada ato de dedicação havia sido motivado apenas pelo desejo genuíno de ajudar Ricardo e apoiar sua recuperação emocional. Ainda assim, ao ouvir o reconhecimento formal, sentiu uma onda de alívio e satisfação silenciosa. Ricardo, ao seu lado, observava cada reação, sentindo a segurança de que sua escolha havia sido justa e, acima de tudo, correta. A confiança que depositara em Mariana estava agora formalizada e valorizada perante todos. A cidade, que aos poucos soubera do evento, começou a reagir de maneira intensa. Boatos antigos se transformaram em comentários de admiração. Pessoas que antes haviam julgado Mariana precipitadamente passaram a reconhecer que seus atos eram genuínos e que seu cuidado não tinha objetivo material. Comerciantes, vizinhos e conhecidos que antes se inclinavam para o sensacionalismo agora falavam com respeito, destacando a coragem e a integridade da jovem. O choque moral da comunidade foi evidente. Julgamentos superficiais e preconceitos foram confrontados com a força da verdade. Dentro da fazenda, o impacto emocional entre Ricardo e Mariana era profundo. Ele, homem acostumado a lidar com desconfiança e interesses ocultos, finalmente sentiu que havia encontrado alguém em quem podia confiar plenamente. Mariana, por sua vez, experimentou uma mistura de felicidade, alívio e gratidão silenciosa, ciente de que sua perseverança e caráter haviam sido reconhecidos de maneira justa. A tensão acumulada por meses de julgamentos e rumores se dissolveu, dando lugar a uma sensação de vitória moral e emocional, compartilhada entre os dois. O momento também trouxe à tona a percepção de justiça em sua forma mais pura. Não se tratava apenas de recompensas materiais, mas de reconhecimento daquilo que verdadeiramente importa: caráter, dedicação e empatia. Mariana recebia agora não apenas o respeito formal de Ricardo, mas também a confirmação de que suas ações tinham um impacto real, capaz de transformar opiniões e gerar mudanças duradouras. Ricardo, por sua vez, sentia-se fortalecido em suas escolhas e em sua capacidade de discernir quem realmente merecia confiança. A leitura do testamento, com todos os detalhes e cláusulas cuidadosamente planejadas, provocou cenas de emoção intensa. Alguns familiares permaneceram em silêncio, processando a surpresa. Outros, emocionados, reconheceram a justiça presente na decisão. Ricardo e Mariana trocaram olhares significativos, repletos de entendimento e cumplicidade silenciosa. Cada gesto, cada sorriso
e cada expressão compartilhada consolidava a sensação de que a luta de Mariana pela integridade e cuidado não fora em vão. Enquanto a cidade absorvia a revelação, surgia uma narrativa de transformação e justiça. Os rumores eram confrontados pela verdade, o esforço e dedicação de Mariana eram finalmente visíveis, e o vínculo entre ela e Ricardo se fortalecia de maneira definitiva. A mistura de emoções, alívio, felicidade, reconhecimento e justiça criou um clima único, demonstrando que ações desinteressadas e caráter firme têm a capacidade de mudar percepções, quebrar preconceitos e construir vínculos inquebráveis. Nos dias que se seguiram, o respeito e a valorização da jovem cresceram de forma constante. Mariana continuava com sua rotina habitual, mas agora cercada de reconhecimento e admiração silenciosa. Ricardo, aliviado e feliz, sentia-se seguro de ter escolhido confiar e proteger alguém cuja lealdade não conhecia limites. A narrativa se consolidava, tornando-se uma história de vitória moral e emocional, onde caráter e empatia triunfavam sobre julgamentos precipitados e inveja. Cada gesto de Mariana, cada decisão de Ricardo, cada olhar da comunidade transformava a história em um exemplo poderoso de integridade e reconhecimento genuíno. Os dias que se seguiram à leitura do testamento trouxeram uma atmosfera diferente para a fazenda. O que antes era um ambiente de tensão e desconfiança tornou-se um espaço de serenidade e renovação. As pessoas que trabalhavam ali pareciam mais à vontade. Os vizinhos que antes evitavam visitas começaram a se aproximar novamente, e a cidade, agora ciente da verdade, falava de Mariana com respeito e admiração. A jovem, que fora alvo de tantas críticas injustas, finalmente era reconhecida por aquilo que sempre foi: uma mulher de coração puro, íntegra e movida por compaixão genuína. Ricardo, por sua vez, parecia renascer a cada dia. O peso da solidão, que por anos o acompanhara, havia se dissipado. Mariana o ensinara, sem precisar de palavras, que o afeto verdadeiro não nasce de interesse, mas da convivência sincera e da entrega silenciosa. Ele voltara a sorrir com naturalidade, a caminhar pelos jardins sem pressa, a observar o pôr do sol como quem contempla a beleza da vida. Algo que antes parecia banal, mas agora se tornara símbolo de gratidão. A fazenda prosperava. Os campos, antes descuidados, voltaram a florescer. Os animais estavam mais bem cuidados e os funcionários, inspirados pela postura de Ricardo e Mariana, trabalhavam com mais ânimo e harmonia. Mas o verdadeiro florescimento não era apenas o da terra, era o das almas. A convivência entre eles criara uma nova energia, marcada por respeito, ternura e confiança mútua. O que começou como uma relação de cuidado se transformara em um elo profundo, onde ambos se apoiavam, aprendendo juntos o valor da presença e da lealdade. Mariana, apesar de agora ter o reconhecimento e o conforto material que jamais buscou, mantinha sua essência simples. Continuava ajudando nas tarefas da fazenda, conversando com os empregados, participando das decisões, sempre com humildade e empatia. Ricardo, admirado com sua postura, frequentemente dizia que ela havia mudado não apenas sua vida, mas também a forma como via o mundo. Ele havia aprendido, ao longo daquele caminho, que a riqueza mais valiosa é aquela que se acumula no coração, feita de gestos, de humanidade e de perdão. A cidade, que antes a chamava de interesseira, agora a via como exemplo de virtude. O tempo havia provado o que as aparências não puderam esconder para sempre, que a verdade, quando guiada por boas intenções, sempre prevalece. Famílias que antes a criticavam, agora se inspiravam em sua história. Mulheres mais jovens viam nela uma referência de coragem e dignidade,
e até aqueles que duvidaram passaram a reconhecer o erro de seus julgamentos. Mariana, porém, não guardava rancor. Apenas um sentimento sereno de gratidão por ter seguido seu coração, mesmo quando tudo parecia contrário. Com o passar das estações, Ricardo e Mariana construíram um novo ritmo de vida. Ela cuidava dele não por obrigação, mas por amor genuíno. Um amor que não exigia rótulos, apenas presença e partilha. Ele, por sua vez, encontrava maneiras de retribuir cada gesto, demonstrando que carinho e respeito são vias de mão dupla. Às vezes, bastava um café preparado com cuidado, uma caminhada lado a lado ao entardecer, ou um olhar trocado em silêncio para compreender o quanto haviam se transformado mutuamente. Certa tarde, enquanto observavam o campo dourado pelo sol, Ricardo comentou, com um tom de voz suave, que nunca imaginou encontrar paz tão profunda depois de tantos anos de solidão. Mariana respondeu com um sorriso sereno, dizendo que o segredo estava em deixar o coração aberto, mesmo depois de tantas feridas. Ele olhou para ela com admiração e, naquele instante, entendeu que o verdadeiro milagre não era o da recuperação física, mas o da cura emocional, algo que só o amor desinteressado poderia proporcionar. Os dias seguintes foram de celebração silenciosa. Pequenas melhorias na fazenda, novos projetos comunitários, apoio a famílias vizinhas e ações de solidariedade começaram a surgir sob a liderança de Ricardo e Mariana. A transformação pessoal deles inspirava os outros a também mudarem suas atitudes. O preconceito que antes dominava a região começou a desaparecer, substituído por uma rede de empatia e cooperação. A história, que começou com desconfiança e dor, terminava agora como um testemunho de que o bem, quando praticado com pureza, se multiplica e transforma destinos. Ricardo, já mais velho e sereno, costumava dizer que Mariana havia lhe devolvido o sentido da vida. E ela, com a mesma humildade de sempre, respondia que apenas o havia ajudado a enxergar o que sempre esteve dentro dele. Juntos, construíram uma convivência marcada por cumplicidade e ternura. Uma parceria que transcendia o tempo, o julgamento alheio e as diferenças sociais. Com o passar dos anos, a história deles se tornou conhecida na cidade como um exemplo de superação e humanidade. As pessoas falavam com emoção sobre a moça que cuidou do fazendeiro milionário sem pedir nada em troca, e sobre o homem que, ao reconhecer o valor do coração humano, deixou como legado algo muito maior que sua fortuna, a prova viva de que a compaixão e a lealdade verdadeira podem mudar destinos. Na última cena que a vida registrou daquela jornada, Mariana e Ricardo caminhavam lado a lado pelo campo, em silêncio, respirando o ar puro da tarde. O vento leve fazia as folhas dançarem, e o sol, em seu tom dourado, parecia abençoar aquele recomeço. Não havia mais medo, nem desconfiança, apenas a certeza de que, quando a bondade é sincera, ela cura, reconstrói e transforma até as feridas mais antigas. E assim, em meio à simplicidade e à paz, encerrava-se uma história que começou com julgamento e terminou com amor, mostrando que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem, mas na grandeza silenciosa de seus atos.